Terceira parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel, está no dia 17 de Reshvan, Epístola Sagrada do Rebbe, capítulo 28. É uma carta que o Alter Rebbe escreveu para seu parente, o Rav, genial, conhecido, homem divino, consagrado e santificado para servir a Deus, que tem diversos louvores. Ner Israel, Alav Shalom, Imperador, nosso mestre Rabbi Levi Yitzhak, de abençoada memória, que era o Av Bedin da cidade de Baidichov. E aqui a carta vem para consolar ele sobre a passagem prematura do seu filho, Rav Hassid, Moena Rav Meir Nishmatoed. Então aqui tem uma carta de um tzadik para o outro, como consolo sobre uma perda. E assim diz o Rebbe, citando um trecho. Porque está próxima na Torá a Parashá de Miriam, que ficou leprosa, para a Parashá da vaca vermelha, que expia a impureza de quem tocou no morto, de quem carregou o morto, etc. Isso aqui foi comentado. E encontramos aqui que a Parashá de Miriam, que difamou Moisés e ficou leprosa por algum momento, se tornou próxima da vaca vermelha, porque, assim como a vaca vermelha tem que ser feita fora do acampamento, o preparo da cinza é feito fora do acampamento, e apesar disso é chamada uma oferenda de expiação, também a situação de Miriam, ela tinha que se isolar fora do acampamento. E eu pergunto aqui, aparentemente a Parashá da vaca vermelha tinha que estar aproximada da Parashá das demais expiações, de oferendas de expiação, feito dentro do acampamento. Pois as duas são de expiação, então deveria estar, aparentemente, em outro lugar para achar. Isso aqui é uma pergunta, muitas vezes em Hassidut tem pergunta de abertura, que quando o Rebbe quer explicar algum assunto espiritual, então ele mostra também que isso é necessário para explicar uma coisa na parte revelada da Torá. Como se somos obrigados a recorrer ao fundo, porque na parte superficial temos uma dúvida. Então, o que importa mais é a meditação. É sabido então de Rebbe do Zohar sagrado e do Arizal o segredo do funcionamento das oferendas feitas sobre o altar, que elevam, faz um gesto da parte das criaturas, elevando uma amostra representativa da alma animal, pertencente ao mundo da dualidade, onde pode se servir a Deus com cada coisa e pode também fazer o contrário, um desserviço. E a partir da oferenda a gente pega uma coisa animalesca que podia ser mal utilizada e elevamos ele para a sua raiz, para a sua origem vital. No caso do animal, primeiramente, a fonte da vida da alma animal surge do grau chamado Hayot da carruagem, que carrega um trono sobre o qual jaz a presença divina. Então são poderes divinos que o profeta, quando os enxerga, encontra neles semelhança para algumas criaturas cuja existência deriva daquela energia divina. Então tem uma energia divina que cria e se manifesta nela já um preparo para que dela seja reproduzido criaturas definidas. No formato de 4 animais, aqui diz, 4 seres vivos, na verdade, 4 hayot, pode ser animais ou seres vivos. Imagem de touro, de águia, etc. São as imagens da profecia de Ezequiel, que ele viu, a imagem de carruagem. Isso tudo é uma metáfora. Não podemos levar nada de forma materialista, mas de qualquer maneira entendemos que a energia do animal veio de um preparo espiritual para que surja um animal.
E esse preparo é a raiz do animal. Quando se faz a oferenda, então se entrega para Deus de volta a energia aplicada no nosso lado animal. Porque o animal que temos no mundo representa um componente ativo que tem dentro de nós, seres humanos também. O animal pode em nós representar, não em todo, mas pode representar o aspecto animalesco que tem em nós também. Na nossa mente, podemos isolar o nosso poder de ser que nem animais. E esse poder oferecemos para Deus, representado pelo animal feito no templo, sobre o altar. Através desse gesto de elevação, vem um gesto recíproco, a partir do Criador para o homem, e na linguagem alegórica, que fala em carruagem, que tem 4 suportes que suportam o trono, e sobre o trono jaz o homem, que seria o ser completo e que harmoniza todos os detalhes. Representando Deus, que harmoniza todos os poderes e faz com eles assim como bem entende, como deseja. Então, a partir dele, a partir de Deus, alegoricamente chamado o homem que jaz sobre, que senta sobre o trono, também é chamado o rei, ou o rosto menor. De lá vem a recíproca para quem faz a oferenda. Isso no caso da oferenda de expiação. Diferente é o caso da queima da vaca vermelha. Ali tem um preparo diferente. Se joga na fogueira uma vara de cedro e de magerona e outros insumos. Você coloca água de uma fonte que flui, uma fonte viva, por cima da cinza da vaca vermelha. Isso aqui é chamado Kiddush Mechatat, santificação. Em termos cabalísticos seria a elevação da água expiatória. E com isso se atinge um grau superior de santidade, maior do que a oferenda comum alcançaria. Chamado aqui Tala de Bulcha, são nomes alegóricos que me fogem a capacidade de explicar. São termos cabalísticos que não me foram ensinados em detalhe. O que foi dito que esse grau em Zohar, na linguagem do Zohar, é a Chokhmah da mundo da emanação, a sabedoria da mundo da emanação, e até mesmo a sua raiz, o preparo para a percepção. O mundo da emanação é a preparação, o mundo do planejamento, da percepção e da sensação de criatura. Preparação, então ali ainda é o Criador preparando a energia prestes a se reduzir para a criatura. E mesmo esse mundo de planejamento tem o mundo anterior a ele, que planeja ele, o que prepara ele, que é o Keter, o mundo da coroa. E o grau de sabedoria ali é chamado a sabedoria oculta, que ainda não veio se manifestar, nem com o planejamento. E o rosto maior. Então, na oferenda se alcança o grau de rosto menor do mundo do planejamento último. Depois dele vem já a criatura. E na cinza da vaca vermelha, aquela operação feita para preparar aquela cinza atinge um grau maior, chamado rosto maior, um mundo acima do mundo da emanação, sobre o qual está escrito em diversos lugares no Zohar, através da Chokhmah, as coisas se refinam, as criaturas se refinam, e se transforma a escuridão em luz. Que isso é mostrar como os poderes que Deus escolheu para ativar conseguem agir de forma harmônica para servir o seu Criador, para cumprir sua missão. E isso é uma novidade, pois, como é conhecido para quem conhece um pouco mais de Kabbalah, do Hassidut, antes da harmonização, Deus fez um caos, chamado mundo do caos, o mundo da quebra dos vasos. Quer dizer,
teve uma demonstração de como pode ser o erro, de como pode ser quando cada componente de criatura que Deus escolheu ativar vai deixar de se harmonizar com os outros, deixar de se limitar e dar espaço aos demais poder servir a Deus, e somente ele vai desejar servir a Deus do seu jeito infinitamente. E com o ambiente limitado, não cabe aqui mais do que uma criatura infinita por vez. Então disso veio a situação chamada quebra dos vasos, quebra dos instrumentos, quebra das ferramentas. Quer dizer, foi demonstrado que esse mundo tem uma forma de ser uma destruição total e de não ser algo útil para servir a Deus. Depois dessa demonstração veio a demonstração como pode Deus sim harmonizar, encaixar cada coisa no seu lugar, desde que aplica regras e limites para cada um servir a Deus e se manifestar somente desde um limite até o outro e não mais. E esse equilíbrio é feito pela sabedoria. Digamos que ela calcularia e aplicaria a regra de que assim é digno e assim não é digno de ser. Então ela vai harmonizar, planejar como aplicar regras que deixam tudo harmonizado e cada coisa sem poder de extrapolar seus limites. E assim ela vai ser útil e não destruir os demais poderes que Deus quis que sirvam a Ele nesse mesmo mundo. E como a cinza da vaca vermelha atinge a origem sublime do preparo da sabedoria que faz o equilíbrio e faz a correção do erro potencial para que não aconteça. Por isso a cinza da vaca vermelha purifica a pior das impurezas, a impureza da morte, que é a impureza que mais atinge criaturas. Quando tem uma situação de morte, isso pode contagiar com insensatez, denominada impureza espiritual. Muitas das criaturas que vêm em contato com aquele morto, ou que estão próximos a ele fisicamente. E é chamado de um grau de impureza extrema. Porém, já que a vaca vermelha atinge um grau de sabedoria e harmonia e planejamento no serviço a Deus de alto nível, ela consegue equilibrar e colocar no lugar mesmo aquela pessoa que se desequilibrou a partir de ter tido contato com a morte, com a impureza que paira em volta do morto. Que digamos que ela atrai a pessoa para um lado ruim e desequilibra ele no serviço a Deus. Vem assim da vaca vermelha e equilibra ele de volta. Até aqui o Tânia do dia 17 de Cheshvan.